Lisboa é uma cidade feita de contrastes. E hoje mesmo de manhã, a campanha autárquica do Bloco de Esquerda, num pequeno percurso de cerca de 2 quilómetros no centro da cidade, conseguiu, em cerca de 1 hora, visitar 40 prédios devolutos e centenas de casas abandonadas no centro de Lisboa. Quando falo no centro de Lisboa, falo exatamente do coração. Avenida da Liberdade, Duque Lolé, Fontes Pereira de Melo, a baixa da cidade com quarteirões inteiros abandonados. Tantas casas abandonadas, e é por isso que eu queria dizer que quando nós escolhemos as palavras que eu tenho aqui atrás de mim para fazer o essencial, mais transportes, mais habitação, mais apoio social, é sobre essa cidade de contrastes e desigualdades que falamos. Nós queremos falar do que é a história, as desigualdades e os contrastes de Lisboa, porque em parte eles são a história do país. Hoje, quando fizemos esse percurso, essa caravana pelos prédios abandonados da cidade de Lisboa, ficámos a saber a quem é que eles pertencem. E pertencem a fundos imobiliários. Fundos imobiliários que são propriedade, curiosamente, da banca portuguesa. Aquele único setor em Portugal, como vocês sabem, nos últimos 2 anos em Portugal, teve a capacidade de ter um auxílio do Estado, porque estão em tanta dificuldade, apesar de terem aquele mesmo património. Porque Lisboa, a tal Lisboa dos contrastes, tem hoje esta circunstância. No centro da cidade, os mais idosos estão a ser expulsos, ou vão ser expulsos dentro de 5 anos, pela nova lei das rendas do PSD e do CDS. E aqui, nos espaços novos da cidade, nos novos prédios que estão a ser construídos, há casais jovens e novas famílias que estão a perder a sua casa porque perderam o seu emprego e perderam o seu rendimento e estão a entregar a casa a quem? Exatamente, à banca, ao mesmo fundo imobiliário. E, portanto, nós temos uma cidade pejada de propriedade imobiliária que não serve os habitantes de Lisboa. Estes mesmos fundos imobiliários não pagam IMI. Qualquer família que tenha um trabalhador, que esteja até desempregada, um idoso tem uma reforma pequena, mas é proprietário da sua casa, essas pessoas, trabalhadores, idosos, pensionistas, jovens, reformados, têm que pagar ao Estado o IMI, mas os fundos imobiliários não. Os fundos imobiliários, porque estão certamente em necessidade, porque precisam desse sacrifício do país, estão totalmente isentos do pagamento do IMI. E é, portanto, sobre este país e sobre esta história do país, esta história que é feita de prédios, de casas, de famílias, de vidas de pessoas destroçadas, que nós temos que falar nesta campanha. E é por isso que aqui estamos. É em nome dessa luta, é em nome dessa convocatória que eu vos apelo a todos. Vamos à luta. Dia 29, viramos o país. Temos mais de 40% de desemprego jovem. Num mês, o desemprego de longa duração aumentou 24%. Há 1,5 milhão de pessoas em Portugal que não têm emprego, tantas elas sem nenhum apoio. Tivemos os cortes nos salários e nas pensões, a destruição na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde. É uma dívida pública que não para de crescer, porque a chantagem da finança asfixia a economia. E, portanto, sabemos que o segundo resgate que está iminente é a prova do fracasso do Governo e da sua política. E diz Passos Coelho que temos de cumprir os nossos compromissos. Pois temos. Temos de cumprir os nossos compromissos, Sr. Primeiro-Ministro. E é por isso que não se pode fazer gato-sapato dos contratos assinados com os pensionistas, dos contratos assinados com os funcionários públicos, dos contratos assinados com todos os que trabalham neste país, dos contratos assinados com quem paga impostos neste país, da nossa responsabilidade com quem cá nasceu, com quem cá vive, com quem cá quer viver. Os contratos, Sr. Primeiro-Ministro, não existem só para os credores. Não é verdadeira esta escolha que nos querem impor entre cortes em pensões ou segundo resgate, entre despedimentos de funcionários públicos ou segundo resgate, entre mais cortes na escola pública, no ensino superior, no Serviço Nacional de Saúde ou o segundo resgate. É a política da austeridade, é a política do empobrecimento, é exatamente esse rumo que desenha o segundo resgate. Com a austeridade não há nunca solução. No dia 29 de setembro, não temos medo. Dia 29 de setembro, não vai ninguém faltar à chamada. Continuamos com Lisboa.
Dia 29 de setembro vamos eleger a Ana Drago e vamos eleger muitos mais candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Lisboa, nas Assembleias de Freguesia. Dia 29 de setembro vamos eleger o João Semedo para a Câmara Municipal de Lisboa. Dia 29 de setembro, o Bloco de Esquerda vai ter muito mais força. Vamos virar à esquerda, vamos responder à crise. Boa tarde. Rui Machete revela-se como um chico esperto, julgando que todos nós, todos os outros, somos parvos e estúpidos. Mas engana-se, Dr. Rui Machete. O Dr. Rui Machete, por cada nova mentira, acrescenta podridão à podridão. Por cada dia que continuar no governo, por cada dia em que Pedro Passos Coelho não o demitir, um e outro acrescentam podridão à podridão do governo. Para Pedro Passos Coelho, tudo o que corre mal no seu governo, tudo o que corre mal no país, são pequenos sobressaltos. Os ministros mentem, pequeno sobressalto. Rui Machete mente, pequeno sobressalto. Vai haver segundo resgate, pequeno sobressalto. A dívida continua a crescer, pequeno sobressalto. As contas públicas continuam a derrapar, pequeno sobressalto. O déficit não se controla, pequeno sobressalto. Aumenta o desemprego, pequeno sobressalto. Corta nos salários, pequeno sobressalto. Corta nas pensões, pequeno sobressalto. De pequeno em pequeno sobressalto, Pedro Passos Coelho vai ter um grande sobressalto no dia 29 de setembro. E as grandes coisas são a vontade política de governar uma cidade em nome dos lisboetas, em nome daqueles que querem casa e não têm, em nome daqueles que querem transportes e não têm, em nome daqueles que têm fome e não há nenhuma resposta, daqueles que não têm dinheiro para medicamentos e não há resposta, daqueles que não têm dinheiro para levar os filhos à escola e não há resposta. Resposta social. Aí nos distinguimos de António Costa. E distinguimos por uma outra razão. E essa é a marca da diferença que faremos no próximo mandato. Nós não queremos estar na Câmara, nós não iremos para a Câmara para fazer o que já está feito, para fazer o que fazemos. Nós queremos ir para a Câmara para mudar o essencial. E mudar o essencial é a marca do Bloco de Esquerda. Contem connosco para mudar o essencial em Lisboa. As anybody else, you just don't know revolution yet. Call people in the sky, gather around, we're gonna punch through this wall, eradicate. So more you die, afraid, then close your eyes. I won't be fooled by their disguise. Leave the shadows in the way. I'm singing. No more laws, no more